Olá, paz do Senhor, que bom encontrar você aqui no nosso canal de devocionais, canal de reflexões bíblicas, e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que tem falado comigo, que tem falado ao meu coração. Já tem algum tempo que a gente não grava devocionais por causa da correria do dia a dia, mas veio uma palavra a mim que tocou ao meu coração e eu acho que precisa ser compartilhada e eu gostaria que você ouvisse essa palavra. A palavra está no livro de Gênesis, capítulo 11. No capítulo 11, as pessoas resolveram construir uma torre. Um homem chamado Nimrod, ele resolveu construir uma torre que chegasse até os céus. A vontade de Nimrod era mostrar que o homem pode chegar ao local de Deus. Ou seja, nós não precisamos de Deus, nós chegaremos aos céus por esforço humano. O capítulo começa dizendo que todos falavam uma mesma língua. E eu quero ler com você o versículo 6 e 7, que diz assim: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora, isso que é a torre, né? E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Ou seja, tendo uma língua só, falando a mesma língua, tudo que eles intentarem fazer, eles começaram a fazer uma torre, mas tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. O que me chama tanto a atenção nesse texto? É um texto que demonstra a raça humana caída, distante de Deus, querendo viver independente de Deus. E Deus, olhando para as intenções deles, o que eles estavam planejando, conquistar o céu pelo próprio esforço, ou seja, construir uma sociedade tão potente a ponto de dizer, nós não precisamos de Deus. É um pouco parecido com o que nós vemos hoje. Nós encontramos uma sociedade que está disposta a seguir, a trilhar esse caminho de se manter distante de Deus. Mas o que me chama a atenção é o que o próprio Deus diz, dar testemunho. Eis que o povo é um só e fala a mesma língua. E tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Nós estamos falando de um caso de rebeldia. Mas para nós que somos a igreja do Senhor, que somos o povo de Deus, que fomos alcançados pelo Cristo. E para tantas outras coisas. A nossa existência perpassa por muitas coisas. A vida profissional, a vida familiar, a nossa vida espiritual. E aí entra a plenitude de sermos alcançados pelo Cristo. Olha só, tudo que vocês intentarem fazer tendo a mesma linguagem, vocês vão conseguir. E essa é a mensagem que tem falado ao meu coração. Você que tem uma empresa, que tem um empreendimento, que associou com algumas pessoas projetando fazer alguma coisa. Aqui tem uma palavra do próprio Deus. Quando várias pessoas estão com o mesmo propósito, é tanto que Jesus diz que quando estiverem reunidos 2 ou 3 em seu nome, ali ele estaria. Quando nós olhamos para a experiência do Pentecoste, estava aproximadamente 500 pessoas reunidas no mesmo lugar, com o mesmo objetivo. E o Espírito de Deus desceu. A promessa do Consolador concretiza nesse momento em que eles estão orando com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E há uma experiência que é interessante, que eles falavam o mesmo idioma. E diferente de Babel, que eles começam a falar vários idiomas e se espalha, eles aqui nessa experiência, pessoas que falavam o mesmo dialeto, o mesmo idioma, começam a falar diversas línguas para falar de uma coisa só, das grandezas de Deus. Eles estavam falando diversos dialetos, mas falando da mesma coisa, da grandeza de Deus. E as pessoas que estavam em volta, que estavam na festividade ali de Pentecostes, eles vinham para a Páscoa e esperavam um período para a festa de Pentecostes. Havia pessoas que viajavam meses para chegar a Jerusalém, vinha de terra distante, da Grécia, de Roma, da Espanha, de diversos lugares, da Ásia Menor,
e eles ouvem em dialetos daquela região, aqueles homens galileus, homens palestinos, falando no dialetos de terras distantes, que só eles conheciam porque moravam naquela região, mas estavam falando uma coisa só, das grandezas de Deus, do poder de Deus. Isso impactou aquele povo. A igreja, mesmo falando diversos idiomas, quando reúne para falar da grandeza de Deus, o sobrenatural acontece. É tanto que milhares de pessoas se renderam ao Evangelho, entenderam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para cumprir o propósito de restaurar a humanidade. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz que diante de uma divisão ali, que alguns achavam, se simpatizavam mais com Paulo, outros com Apolo, outros com Cefas, com Pedro, ele fala: quem é cada um desses? Todos são servos do Cristo. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Então, mesmo fazendo coisas diferentes, nós precisamos ter a mesma linguagem. A sua empresa vai andar, o local onde você trabalha vai funcionar quando todos tiverem a mesma linguagem, mesmo desenvolvendo funções diferentes. No seu casamento, só vai funcionar quando você e a sua esposa, ou quando você e o seu marido estiverem falando a mesma linguagem. Quando seus filhos estiverem falando a mesma linguagem junto com os pais. Quando o coração dos pais estiverem convertido aos filhos e dos filhos aos pais. Quando a igreja estiver falando a mesma linguagem. A igreja local. A igreja universal também, a igreja ampla, falando a mesma linguagem. O foco é o Cristo. Quando a gente entende que o objetivo é o Cristo e o que nós fazemos, se um prega, se o outro é evangelista, se o outro ensina, se um é profeta, independente do que você faz, se você apenas contribui e participa ali e é testemunha por onde você passa, você está levando a mesma mensagem do Cristo ressurreto. E isso tem um poder que nada pode parar. Não há nada que pode parar. A sua empresa, quando estiverem falando a mesma língua, ninguém poderá intentar contra ela. A sua família, o seu casamento, quando ambos estiverem falando a mesma língua, com os mesmos objetivos, ninguém poderá parar o seu casamento. Quando o projeto ministerial, na igreja em que você estiver envolvido, estiver falando a mesma língua, com o mesmo objetivo, ninguém poderá parar vocês. Então, que essa mensagem possa entrar no seu coração e que possa produzir frutos. E estando em acordo entre vocês, ninguém poderá os parar. Que Deus vos abençoe e fiquem na paz.